Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Gislene, né? A professora Eveline iniciou as atividades da disciplina falando da gestão da qualidade, né, de uma forma geral, que é o tema da nossa disciplina, gestão da qualidade na produção de alimentos, bebidas e refeições. E também falou de algumas ferramentas da qualidade, né, em especial da do 5S e do PDCA. Então, eu vou continuar o nosso conteúdo falando um pouco hoje, ou melhor, né, nessa semana, do sistema APPCC, o HACCP, né, eu acredito que aqueles que estão trabalhando com alimentos, mais diretamente na indústria, ou dentro das unidades de alimentação e nutrição, tenham tido contato, né, talvez mais próximo ou de alguma forma com esse sistema. Então, em função, né, das diferentes profissões que nós temos aqui no nosso grupo, a gente decidiu trabalhar um pouco os aspectos teóricos e depois a gente discutir um pouco algumas experiências práticas, né, alguns trabalhos que a gente encontra que discutem esse sistema, né, que ele já tem um tempinho de vida aí, mas que ele é ainda muito usado e é uma referência muito importante para a produção de alimentos seguros, tá? Então, a ideia é que agora a gente trabalhe hoje, nesse primeiro módulo, alguns conceitos, né, uma parte introdutória, para aqueles que já dominam a BPCC, talvez seja até desnecessária, mas eu acho importante a gente trazer esse nivelamento de ideias aí, né, a respeito de termos que são muito comuns dentro da PCC e que trazem também muitas dúvidas, né? Eu ministro a disciplina de gestão, né, na verdade a gente chama de controle de qualidade, mas que trabalha no PPCC, e entre os estudantes uma dúvida muito recorrente em relação a esses conceitos, que acaba conduzindo a um entendimento equivocado do potencial desse sistema, tá? Eu vou colocar a minha apresentação aqui para vocês, para a gente poder começar a conversar um pouquinho. E aí, a gente fica à disposição, tanto eu quanto a professora Eveline, para esclarecer as dúvidas, e é que vocês podem encaminhar no Moodle, tá? A minha apresentação. Agora sim. Deixa eu... Bom, espero que vocês estejam vendo como eu estou gravando essa aula aqui sem público, né? Eu espero que vocês estejam, né, que a gravação fique boa aí para todos visualizarem. Então, a ideia é a gente fazer uma abordagem teórica, como eu iniciei nossa aula. Para quem ainda não tem intimidade, né, a PCC ou HACCP é um sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle. Esse sistema, como o nome diz, né, é uma organização aí de procedimentos, de medidas, que tem um foco muito voltado para a segurança do alimento. A ideia é que se trabalhe aí medidas objetivas, organizadas, padronizadas, mas não estáticas, né? São bem dinâmicas, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente isso, mas são medidas que serão adotadas ao longo da cadeia produtiva, desde a obtenção da matéria-prima até que esse produto chegue ao consumidor, de forma que se tenha, né, ou se obtenha um produto seguro, sem comprometer aí a saúde dos consumidores. E nessa lógica, paralelamente, a gente pode dizer que o produto vai ter aí uma boa qualidade, tá? Então, só para poder explicar aqui, esse sistema PCC, no inglês é HACCP, né? Então, eu vou chamar aqui dentro da disciplina de APCC, mas em muitos trabalhos vocês vão encontrar como HACCP, às vezes eu mesma falo HACCP, mas em tradução aí, a tradução é direta, né? Análise de perigos e pontos críticos de controle. Bom, o que vem a ser o APPCC, então? Existe uma definição para esse sistema, que é um sistema lógico, que visa, né, ao final, eu garantir um produto de qualidade segura para o consumidor, tá? De acordo com medidas, né, pré-definidas como aquelas adequadas para aquele produto, tá? Bom, esse sistema, ele
trabalha de uma forma preventiva. O que significa isso? A ideia, como o nome diz, né, análise de perigos e pontos críticos de controle. A ideia é que se preveja, né, que haja uma previsão dos possíveis perigos que eu posso ter ao longo da minha cadeia, né, produtiva, e eu vou estar atuando de forma o quê? A mitigar esses perigos de forma que eles não vão representar um risco, né, importante, ou a presença desses perigos não vai trazer aí uma severidade para o meu processo, né, em termos de comprometimento da saúde para os meus consumidores, tá certo? Bom, só para a gente contextualizar aqui, esse sistema ele foi inicialmente usado na indústria química na Grã-Bretanha na década de 50. E aí, então, ele foi adaptado no início, no finalzinho da década de 50, início da década de 60, por uma empresa chamada Pillsbury, para a NASA. Né, pretendia-se aí ter a segurança dos produtos que eram oferecidos aos astronautas, e foi amplamente utilizado, né, entre a NASA, as Forças Armadas, e nesse período de final da década de 70, início da década de 70, a FAO começa a utilizar esses produtos, esse sistema, né, para os produtos, especialmente os produtos enlatados, uma discussão, uma indicação desse sistema para os produtos enlatados. E, claro, né, isso não a gente está dividindo aqui em períodos, mas isso aconteceu, né, foi acontecendo ao longo do tempo, entre outras entre outros momentos importantes que a gente teve aí de destaque para o sistema PCC, para a própria definição dos princípios que foram sendo incorporados, e inicialmente foram cerca de 3 princípios só, e depois isso foi sendo aprimorado, né, até que na década de 90 o Códex Alimentar, né, começa a estabelecer esse sistema como um sistema de referência no seu código de higiene, né? Então, ele passa a ter uma dimensão, e a comunidade europeia também começa a utilizar esse sistema como uma referência, até a partir dele que foi construído aquele comitê avaliativo dos critérios microbiológicos, enfim, o sistema PCC ele foi crescendo, foi tomando corpo ao longo desses anos, de forma que essa abordagem dele passa a ser recomendada, né, pelos grandes órgãos aí, pelos grandes referências sobre a questão da segurança alimentar, né, e aí, coincidindo, vamos dizer assim, né, coincidência que não existe, as nossas normas internacionais começam a citar o sistema PPCC, né, até porque muitas das nossas legislações, né, na área de alimentos, elas se baseiam também no Códex Alimentar, né, no que é previsto. O Brasil faz parte do comitê do Códex e utiliza dessas referências, né, também. E aí, a gente pode citar especificamente, né, a portaria 1428, lembrando lá da disciplina de higienização, de legislação, né, a portaria 1428 do Ministério da Saúde, né, ela cita esse sistema como um sistema de referência, né, para ser utilizado. Essa portaria, ela traz outras demandas, né, como a elaboração dos PICs, a questão da inspeção sanitária, e ela cita, ela recomenda o sistema PCC como um sistema de referência para a segurança dos alimentos, né, e tivemos também, dentro do mapa, algumas portarias né, na parte de vinagres, de bebidas, né, que também cita o sistema PCC, e depois, em 98, a gente teve a portaria número 46, que tratou especificamente de uma orientação para a implantação do sistema PCC para as indústrias produtoras, né, de produtos de origem animal, para as empresas, né, empresas produtoras de alimentos de origem animal, né, gaguejei aqui, mas saiu. Então, há uma recomendação para quem tiver interesse. É muito boa essa portaria, porque ela traz todo um detalhamento, ela traz uma orientação de como implementar, do plano, ela traz, assim, bem interessante para realmente nortear as indústrias, né, de alimentos. E a gente teve também, em 2005, a publicação
da RDC, da ISO 22000, né, que vem trazer aí o APPCC como referência, né, mas na nossa última semana a gente vai falar da ISO, e a gente vai ver que na sua última versão ela não cita especificamente o APPCC, mas os princípios do APPCC estão lá, na ISO 22000. Então, a gente tem outras formas de trabalhar a segurança dos alimentos, hoje em dia a gente tem falado, né, esse universo da segurança alimentar tem se trabalhado com a questão da gestão do risco, que é uma nova abordagem, mas o sistema PCC, ele é clássico e ele é muito utilizado, muito mesmo. E aí a gente vai ver depois esse uso, né, o quanto tem sido de pontos positivos e principalmente as dificuldades, né, para quem é nutricionista, como eu, a gente sabe que dentro das unidades de alimentação e nutrição, né, na produção de alimentos ali, de refeições, a gente tem bastante dificuldade de implantação de sistema PPCC, e as pessoas confundem muito, né, usam muito, essa semana mesmo eu estava orientando uma aluna de estágio, que aí eles têm que fazer um projeto prático, que ela queria, no projeto prático dela, implantar o APPCC. Então, assim, eu achei muito, muito louvável a iniciativa, mas a gente sabe que o sistema PPCC, a implantação de um sistema desse, não dá para partir de uma estagiária, né? Não dá para colocar essa responsabilidade na mão de uma estagiária. É preciso muito mais do que isso. Né, e eu espero que a gente tenha a oportunidade para discutir, e a experiência que vocês tiverem também vai agregar bastante para enriquecer esse módulo nosso, tá bom? Então, bem, para fazer uma breve introdução aí do que vai ser esse sistema, ele prevê, como o nome diz, né, ele vai tentar analisar esses perigos, né, os perigos que a gente tem no alimento. A partir desses perigos, essa análise vai me permitir, eu não vou dizer mensurar, mas tentar estimar se existe risco, qual é esse risco, qual a severidade desse risco ao longo do processo, e a partir disso começar a ver em que pontos, quais são aqueles perigos que precisam ser o quê? Monitorados, ou então controlados, eliminados do processo, reduzidos, de forma o quê? A tentar minimizar o risco da presença, da ocorrência desse perigo, em níveis inaceitáveis. Porque se ele, né, acontecer em níveis inaceitáveis, eu não vou tendo ao final garantido o meu produto ali seguro para consumo, tá certo? Então, e como que eu faço isso? Né, eu vou pensar em estratégias para poder conseguir fazer esses controles, né, e aí a gente entra com os conceitos de ponto crítico de controle, e vou estabelecer o quê? Medidas para serem monitoradas, para serem medidas, e aí eu vou precisar ter referências para isso, essas referências a gente chama de limites. Quais são os limites críticos que a gente vai aceitar como toleráveis, né, para julgar se aquele processo tá sob controle ou não, tá? Então, a partir desse conjunto de informações, eu vou poder comprovar ao final que meu processo está seguro ou não, ou ele precisa de novas medidas. Uma coisa muito importante que precisa ser assim, destacado, é que esse sistema PCC, ele só vai ser implantado, ele só vai funcionar se houver aí o que a gente chama de pré-requisitos, né? Entre esses pré-requisitos, isso aí é um assunto que a gente vai discutir depois, mas que eu acho que vale nesse momento aqui, mesmo que a gente está dando uma resumida da resumida desse sistema, é dizer que as boas práticas aqui são universais, né? Elas são imprescindíveis. Para quê? Para que eu consiga ter todo esse planejamento sendo executado, eu preciso ter como base aqui, bem entendido, bem fundamentado, a aplicação das boas práticas, desde lá da matéria-prima, questão das boas práticas agrícolas, boas práticas de manufatura, de manipulação e de uma maneira geral, em todos os pontos da cadeia, né, até o meu consumidor final. Bom, então vamos lá para esses conceitos importantes, né? O primeiro conceito que a gente traz quando a gente fala de APPCC é de perigo, né? Até né, análise de perigos. Então, o que é um perigo dentro do APPCC? Um perigo no APPCC é toda contaminação que vai estar presente no alimento, né? Seja ela de origem biológica, química ou física, que vai trazer um risco, né, para a saúde.
né, da pessoa que for consumir esse alimento. Então, no nosso caso aqui, a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir perigo com risco, tá? Muitas vezes, até eu estava buscando alguns vídeos para disponibilizar para vocês, e aí tinha um vídeo muito bonito, assim, em termos de imagem, e curto, direto, mas no vídeo, esses conceitos de perigo e risco estavam sendo confundidos, e é muito comum se confundir isso, né? Então, a gente precisa tentar ter isso muito claro, que perigo é a presença do contaminante, né? E o risco, a gente vai ver o conceito aqui, né, daqui a pouco, mas seria a probabilidade desse perigo acontecer, tá? Então, entre os perigos biológicos aqui, especialmente os microbiológicos, né? A gente vai ter as bactérias, toxinas, vírus, aqui os fungos, a gente vai ter aqui uma diversidade de contaminantes biológicos que podem estar presentes, né? Entre os perigos, e em cima desses perigos biológicos, é o que muitas vezes, assim, na maioria das vezes, é o nosso foco de trabalho, né? Por quê? Porque muitas vezes, alguns desses perigos químicos, a gente não consegue eliminar dentro, né, do APPCC com os pontos, dentro dos pontos críticos de controle. A gente vai trabalhar aqui as medidas, posso dizer assim, de boas práticas para tentar minimizar a presença desses perigos aqui, tá? Os perigos químicos aqui, se tem uma série de exemplos aqui para vocês, como os agentes de limpeza, né? Aí eu tenho os detergentes, eu tenho os desincrustantes, eu tenho os antibióticos, resíduos de pesticidas, né? Que a gente trabalha, né, na produção de refeições, por exemplo. A gente tem um dilema muito grande nessa questão dos pesticidas e como a gente conseguir eliminar. Então, muitas vezes, a gente não tem uma medida dentro da área de produção ali para ver se a gente conseguiu reduzir isso, né? Não tem nenhuma operação que a gente vai conseguir fazer isso ali na prática, né? Às vezes o pessoal fala, vamos deixar de quarentena, podemos fazer uma exigência do nosso fornecedor, comprar orgânico, são estratégias de boas práticas, mas não é uma medida que a gente faz especificamente para reduzir o pesticida, tá? Então, bom, entre outros aqui, perigos químicos que nós temos. Temos também, né, os perigos físicos, e aí a gente faz uma série de medidas aqui de boas práticas para tentar minimizar a presença de vidro, lâmpada, anel, resíduo de esmalte, unha, pelo, papel. Como que a gente faz isso? Vai ser uma medida que a gente vai adotar especificamente para eliminar esses itens? Não, né? Na indústria é muito comum o uso de ímãs para a gente tirar os produtos que são de metais, a questão de usar touca, não usar esmalte, não usar barba, né? Usar o uniforme de manga comprida, são medidas para minimizar, né? Minimizar a presença desses perigos dentro da produção. Tá? Aí vem trazer aqui a ideia do risco, né, que é a probabilidade estimada dos perigos acontecerem. E aí a gente vai discutir essa questão dos riscos e perigos quando a gente estiver falando dos princípios, tá? Mas uma definição é que o risco é a probabilidade do perigo acontecer. Seria mais ou menos assim, ó, eu chegar na minha casa, né, de madrugada, qual é o perigo? O perigo é um assaltante. O risco é o quê? Qual que é a chance de um assaltante estar próximo quando eu estiver entrando na minha casa? Então, é a probabilidade, né, desse assalto acontecer. Então, o risco não é sinônimo de perigo. Isso é muito importante ficar claro, tá bom? Bom, outro termo importante é o análise de perigos. Na verdade, a análise de perigos é uma etapa que a gente aplica dentro do plano do PPCC, em que a gente vai fazer uma investigação de quais são os perigos que existem ao longo da cadeia produtiva, que impacto que esse perigo vai representar pontualmente e considerando o processo todo, né? Que medidas que podem ser adotadas para manter ali a segurança ou não. Então, a análise do perigo, ela envolve isso, essa identificação, essa análise daquele perigo e do que ele representa ali no meu processo, tá? Bom, uma outra definição muito importante que, assim, gera muita
não vou falar nem, assim, a palavra que me vem à cabeça é confusão, mas assim, equívoco, né? As pessoas acabam usando de uma forma equivocada. Ponto crítico é o quê? É uma etapa na qual eu tenho ali presente o perigo, tá certo? E eu vou, não, a etapa em si, ela não elimina nem aquele perigo que está existente, mas eu vou adotar medidas de boas práticas que vão minimizar aquele perigo. Vou dar um exemplo, tá? Na, na produção de refeições, uma coisa que é muito comum, a gente recebe uma mercadoria, por exemplo, de carnes congeladas. É muito comum a gente receber carnes congeladas. Então, ok. Então, esse recebimento, ele precisa ser feito, né, a carne, ela já chega com a sua contaminação inicial, né, é típico da carne a gente tem, é claro que a gente precisa ter ali um frigorífico que tenha ali uma condição idônea, né, que tenha ali todos os cuidados durante o abate, o processamento, inclusive o congelamento dessa carne, para ela ser comercializada. Vamos contar que nosso fornecedor está ok, e aí na hora de receber essa carne, eu tenho a presença do perigo ali? Tem, mas eu vou adotar o fato de eu receber essa carne ali, elimina esses perigos? Não consigo eliminar, nem reduzir. O que eu posso fazer é receber o mais rápido possível, conferir se a temperatura está adequada, né, e aí a temperatura de uma carne congelada para recebimento pode ser ali de até -12, o ideal é que seja ali de pelo menos -18, mas até -12, ok, para ser recebida, e aí, bom, essa etapa, ela pode ser um ponto crítico. Por quê? Porque eu tenho a presença do perigo ali. Ele existe ali, mas o fato de eu receber essa carne não vai eliminar esse perigo, mas as atitudes que eu posso adotar na forma de receber essa carne vão contribuir para esse perigo ali não aumentar, não aumentar e não aparecer no meu alimento, né? Porque dependendo da forma como eu posso receber essa carne, eu posso até contaminá-la, né? Com outros perigos. Então, é importante pensar que o ponto crítico são etapas ali que são importantes terem cuidados especiais, para eu não contaminar, para eu não favorecer o crescimento daquilo que já está ali, ou eu não estimular, né, o crescimento microbiano, considerando a realidade de um perigo microbiológico, tá certo? Bom, e aí por que a gente precisa tomar cuidado? Porque o ponto crítico de controle é um outro conceito muito importante, né, de destaque dentro da PPCC. E o que é o ponto crítico de controle? O ponto crítico de controle é uma etapa, é um processo, uma parte do processo, né, melhor dizendo, é um procedimento que eu vou executar, né, dentro da cadeia, e que esse processo é capaz de reduzir, de eliminar aquele perigo que está ali presente, certo? Isto é considerado o controle, né? Eu vou controlar o perigo que existe ali, e não vai ter nenhuma etapa posterior que vai ter essa capacidade. Um exemplo muito fácil de vocês associarem é quando você faz a higienização, né? Eu estou preparando uma salada, então uma salada de alface, de tomate, eu vou fazer a higienização, então eu vou lavar folha a folha, eu já vou estar eliminando ali, né? A ideia é que com essa etapa eu vou eliminar os meus perigos físicos, né? Depois eu vou colocar né, previamente tem que fazer uma seleção, né? Depois da seleção eu vou desfolhar, vou lavar folha a folha e vou colocar numa solução clorada. O fato de eu colocar numa solução clorada vai me possibilitar o quê? Reduzir em níveis aceitáveis, né, a possível contaminação microbiológica que eu tenho ali naquelas folhas, certo? Então, esse procedimento vai caracterizar essa etapa como um ponto crítico de controle. Então, vai ser, né, como está descrito aqui, uma operação que eu vou usar para eliminar, prevenir ou reduzir o perigo que está presente ali em níveis aceitáveis. Por quê? Depois que a gente higieniza, né, uma salada, ou a gente sanitiza essa salada, o que vai acontecer? Aí o processo continua, tá? Mas depois que acontece isso, vai ter alguma outra etapa, por exemplo, posterior à higienização, que vai ser capaz de reduzir carga microbiana, ou mesmo sujidades de terra, por exemplo, que é comum em alface?
Não vai ter. Por quê? Porque depois que eu sanitizo, eu vou enxaguar de novo, eu vou cortar, vou colocar nas cubas e vou refrigerar até a distribuição. Então, nesse processo, não vai ter nenhuma etapa tão eficiente quanto a higienização para fazer essa redução. Então, essa etapa eu vou chamar de ponto crítico de controle, tá bom? Bom, dando seguimento a esses conceitos, um outro conceito muito importante dentro da PPCC chama-se limite crítico. O que é esse limite crítico? É aquele ponto de referência no qual que eu vou utilizar para dizer se o meu ponto crítico de controle está sendo eficiente ou não, tá? Então, a gente pegou a questão aqui da higienização, né, da alface. Então, vamos usar de novo esse exemplo. Eu estou higienizando. Como que eu vou garantir que esse processo está sendo eficiente? Então, eu preciso monitorar. Para eu monitorar, eu preciso de uma medida efetiva. Que medida efetiva que eu posso ter? Eu posso ter ali uma fitinha de cloro que vai me dizer a concentração de cloro. Porque se a concentração de cloro tiver menos do que 100 miligramas por litro, esse processo talvez não tenha sido tão eficiente para alcançar o meu propósito, que é reduzir ali o perigo biológico presente. Então, o limite crítico é o quê? 100 miligramas por litro. Então, o limite crítico é aquela referência que eu vou utilizar para manter sob controle, né, ou para me ajudar nesse julgamento que se meu processo está sob controle ou não, se eu aceito ou se eu rejeito o segmento do processo, tá bom? Bom, e aí eu acabei falando já de monitoramento. Então, esse monitoramento é o quê? São medidas que eu vou utilizar para fazer esse julgamento do meu processo. Ó, eu já identifiquei identifiquei os meus perigos, eu consigo saber onde eu preciso tomar mais cuidado, onde eu preciso ter ações que vão efetivamente contribuir para essa redução da presença dos perigos ali, que representam um risco maior, né? Então, eu preciso monitorar isso. Então, como que esse monitoramento? São essas observações ou medidas que eu vou utilizar para eu julgar se meu processo está sob controle ou não, tá bom? Bom, um outro conceito importante é a ação corretiva, né? Eu falei para vocês que o sistema PCC, a PPCC, ele é um sistema preventivo. E como um sistema preventivo, ele prevê problemas que eu posso ter em cada etapa tá? Desse processo. Então, nesse sentido, para cada problema que eu tiver, eu preciso pensar o que precisa ser feito para o meu sistema voltar na normalidade dentro da sua condição de segurança. Então, para isso, eu já estabeleço ações corretivas, que é o quê? É aquilo que precisa ser feito quando eu identifico que o meu sistema está fora do controle, ou que ele extrapolou o meu limite crítico. Então, o que eu preciso fazer para trazer de volta o meu sistema, né, para a condição de controle. Então, essas medidas são consideradas de ações corretivas, e elas precisam ser previstas anteriormente ao problema acontecer. Isso é muito show, né? E a gente vai falar disso depois, mas é uma visão, é uma postura, assim, muito interessante. E a gente vê que tem um efeito muito diferente quando você já prevê isso anteriormente, do que quando você lida com aquele problema no calor do momento, no calor da produção, e precisa tomar uma atitude. Até você pensar sobre aquela atitude, você toma tempo, você pode perder passar do ponto ali que daria para poder remanejar, reorganizar, e às vezes você vai ter um prejuízo de perda de muita matéria-prima, de muito produto. Bom, a verificação é um outro conceito também que o PCC adota, em que ele é a condição de que, após o processo acontecer, eu vou estar, o quê? Tendo uma visão panorâmica do meu sistema. Será que o sistema APPCC está funcionando? Será que eu preciso fazer alguma reformulação? Eu falei também, inicialmente, que ele é dinâmico, né? Então, por que ele é dinâmico? Justamente porque existe uma etapa que consiste dessa verificação, que é o quê? É sempre estar acompanhando se existe a necessidade de melhorias ou não, tá? Então, essa etapa de verificação, ela tem esse propósito. Então, eu
tentei ser sucinta, mas tentar, ao mesmo tempo, esclarecer esses conceitos, que eu acho que, assim, são imprescindíveis para se entender os princípios, que vai ser o próximo assunto, e depois as etapas de implantação, tá? Então, entender bem o que é perigo, o que é risco, o que é ponto crítico de controle, limite crítico, monitoramento, ação corretiva e o que é uma verificação dentro do APPCC, tá bom? Aqui dizendo sobre o sistema, né? Resumindo, o sistema. Então, ele é preventivo, ele é sistemático, então existe uma sequência que eu preciso cumprir, né? Uma ordem de planejamento, eu preciso ter esse plano em mãos, né? Então, o planejamento aqui é fundamental, tá? Há um acompanhamento em todas as etapas, então, é um sistema que me permite acompanhar tá ali em tempo real, durante o processo produtivo, porque muitos sistemas de qualidade trabalham a investigação ou a avaliação do produto já pronto. O sistema PCC não. Ele prevê o quê? Eu acompanhar desde o momento que essa matéria-prima, né, adentra na unidade até o momento que ela está chegando ao consumidor. Então, ele é pontual e integrado, por isso que a gente coloca isso. E ele é lógico, porque assim, eu preciso de medidas objetivas, eu preciso de ter ali uma avaliação ali criteriosa e imparcial sobre aquela etapa, para avaliar se aquilo representa um perigo ou não, se eu preciso dar uma ênfase diferente, se eu preciso modificar o meu processo, tá? E precisa sempre estar sendo o quê? Acompanhado e revisto. Lembrem lá do PDCA. O PDCA, ele prevê o quê? O ciclo, né? Então, ele planeja, dispõe dos recursos, executa, avalia e volta. Será que precisa fazer, né? Refazer? Tá, dessa forma está ótima. E a mesma coisa a gente pensa aqui, dentro do PPCC. Essa avaliação, esse monitoramento e acompanhamento, né? Ele é constante, porque à medida que for identificado que aquela etapa, ela não está sendo suficiente para manter aquele perigo sob controle, não por uma falha no sistema, mas porque a forma como está acontecendo não está sendo eficiente, ela precisa ser revista, modificada, e aí todo o plano se modifica também, tá bom? Então, eu encerro por aqui essa parte introdutória desses conceitos e volto a falar com vocês sobre os princípios do APPCC, que são 7 princípios que precisam ser estabelecidos, né, aqui no caso dentro da disciplina, mas, né, existem 7 princípios que norteiam, né, a implantação, para depois a gente falar sobre implantação, tá bom? Eu espero que tenha sido produtivo esse esclarecimento e me disponho depois, caso tenha ficado alguma dúvida, caso eu tenha falado alguma coisa que vocês não entenderam bem ou que gerou, né, alguma divergência do que vocês já conhecem, eu fico à disposição e esclareço para vocês, tá bom? Um abraço grande.